Paz e graça, pessoal. Mais um vídeo. Novamente aqui o privilégio de estar com vocês, trazendo mais essa curiosidade bíblica. E hoje um tema bem interessante. Eu queria trazer para vocês essa curiosidade que no meio evangélico, assim como o símbolo do peixe, a gente acabou tornando essa simbologia bastante usada. A gente vê muitas igrejas, principalmente o Estado de Israel, na sua utilização da bandeira, que é nada mais e nada menos que o uso da estrela de Davi. Então a gente vai ver aí a diferença entre a estrela de Davi e o selo de Salomão. Pois é. Selo de Salomão, Rodrigo. Nunca ouvi falar disso. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza você já viu. Você já viu porque ele é bem famoso e muitas pessoas fazem até tatuagem no corpo, achando que ele está fazendo uma tatuagem da estrela de Davi. E infelizmente elas estão um pouquinho equivocadas e acabam tatuando no seu corpo um selo de Salomão, que são símbolos parecidos, porém não são iguais. Hoje eu queria trazer para vocês mais uma curiosidade bem legal. A gente vai falar sobre a estrela de Davi e sobre o selo de Salomão. Vamos lá, o que é a estrela de Davi? Bom, todo mundo conhece a estrela de Davi, né? Os dois triângulos, que um sobre o outro, porém um de forma invertida, formaram uma estrela chamada de hexagrama, ou seja, que é uma estrela que tem 6 pontas. Você vai ver aí, ó, curte aí a imagem. Olha aí que legal. Esta é a estrela de Davi. Onde surgiu a estrela de Davi? Muitos contam que a estrela de Davi surgiu quando Davi estava fugindo e ele se escondeu na caverna de Adulão. Quando ele se escondeu na caverna de Adulão, conta a história que lá ele acabou localizando muitas pessoas também que praticamente se refugiavam dentro dessa caverna. E eram pessoas consideradas na época como fugitivas, pessoas que deviam impostos, pessoas que por algum motivo elas acabaram sendo excluídas da sociedade. Então elas se refugiaram dentro dessa caverna e Davi precisou se esconder dentro da caverna de Adulão. E conta a história, resumidamente falando, que Davi reuniu pelo menos 400 homens ali. E homens que eram tidos para a sociedade já como pessoas perdidas, que não tinham nenhum valor. Davi pegou esses homens e transformou eles em verdadeiros guerreiros. E quando ele foi para a batalha, quando ele foi construindo esse exército, trabalhando na mente, trabalhando no coração, trazendo uma nova perspectiva para essas pessoas, conta-se que nos escudos desses guerreiros, Davi colocou o seu nome, esse símbolo, né, a estrela, estampada nos escudos. Como eu disse, o seu nome, por quê? Porque da onde surgiu essa estrela? A gente tem aí, antigamente, o fenício, e a palavra, e a escrita, o nome próprio, Davi, vocês vão ver aí na imagem. Eu vou colocar a imagem para vocês. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Vocês viram aí, ó, o escrito em fenício, o escrito em proto-hebraico, que é quase uma mistura praticamente do fenício com o hebraico, e vocês viram no hebraico no sistema atual de hoje. Quando Davi fez os seus escudos, ele pegou essa escrita que é considerada o proto-hebraico, e a letra, o nome Davi é formado por um Dalet, um Vav e um Dalet.
E a letra Dalet no hebraico, no proto-hebraico, era formada por um triângulo. Então Davi pegou o primeiro triângulo, o segundo inverteu e fez a estrela de Davi e colocou como brasão nos escudos dos seus guerreiros. Conta-se depois muitas histórias, conta-se que os triângulos podem representar os homens e as suas três vertentes do corpo, alma e espírito, por ser um triângulo de 3 pontas. E o outro triângulo pode ser também considerado uma referência a Deus e a sua Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também com 3 pontas, ok? Então, assim, depois existem N filosofias e pensamentos sobre as estrelas, mas a gente vai se reter aqui neste vídeo somente nessa questão aí, da criação da estrela de Davi, na caverna de Adulão, onde ele estampou essa simbologia nos seus escudos, os escudos dos seus guerreiros. Mais ou menos depois, no ano de 1891, onde se estava desenvolvendo muito movimento sionista pelo mundo, principalmente no Oriente Médio, onde os judeus brigavam, ou melhor assim, brigar seria uma palavra não tão correta, mas eles tinham a intenção de formar novamente um Estado de Israel, porque infelizmente ocorreram muitas coisas durante a história que fizeram com que os judeus se espalhassem pelo mundo. Em 1891, o movimento sionista foi criada a primeira bandeira de Israel e estampada, uma bandeira azul, e estampada essa estrela de Davi. E só em 1897, que teve por volta mais ou menos ali, nesse ano, na cidade de Praga, que foi oficializada no primeiro congresso sionista, primeiro congresso sionista, em 1897, realizado na cidade de Praga, foi que o símbolo, a estrela de Davi, foi reconhecida como um símbolo oficial do povo de Israel. Depois de alguns anos, em 1948, o Estado de Israel realmente é formado, e aí sim nós temos a bandeira de Israel no formato que nós conhecemos hoje em dia, branca, com a estrela de Davi e as suas faixas em azul, com uma alusão até ao próprio talit, tão usado aí pelos judeus, principalmente nos momentos de oração, usado praticamente em todas as sinagogas, e a gente vê bastante, quem já pôde contemplar aí na TV, ou quem pôde ir pessoalmente para Israel, no Muro das Lamentações, os judeus ali orando, e por debaixo até do seu terno preto, o talit, ou tzitzit, que é uma forma menor de um talit, por debaixo desse terno, ok? A gente conheceu um pouquinho da história da estrela de Davi, bem breve, e vou colocar para vocês aqui novamente, ó, esse é a estrela de Davi original, ok? Legal, né? Beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o símbolo de Salomão, ou seja, conhecido como o selo de Salomão. Rodrigo, qual é a diferença entre o selo de Salomão e a estrela de Davi? É simples. A estrela de Davi é um triângulo sobreposto ao outro. O selo de Salomão, os triângulos são entrelaçados um ao outro. E essa é a grande diferença. Davi, quando passou o seu reinado para o seu filho Salomão, Salomão teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus ele pediu para Deus sabedoria para poder governar o povo, e Deus o tornou um homem
E conta-se que Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos. Há relatos de pesquisadores que entendem que Salomão utilizava 100% do seu cérebro, da sua capacidade cerebral. Coisa que atualmente a gente consegue utilizar de 5 a 15% apenas de toda a nossa capacidade intelectual. Então veja a diferença, né? Como é gigantesca. O selo de Salomão seria um símbolo a mais, se ele não tivesse sido tão, durante toda a sua história, utilizado em rituais ocultistas. Ah, Rodrigo, aí você está dizendo então que Salomão foi usado para o mal? Vamos lá, vamos entender bem breve a história, tá? A palavra diz que Salomão foi um dos homens mais sábios que se existiu, né? No começo era tudo perfeito do seu reinado, porém ele vai e toma a filha de Faraó, coisa que o povo de Israel não poderia fazer. Ele não poderia se misturar com outros povos. E não bastante ter essa mulher, ele vai e pega mais milhares de mulheres. Só que isso trouxe N situações para ele, que acabou complicando a sua imagem e o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque essas mulheres que ele tinha, tanto como mulher e como concubinas, eram mulheres de outros povos. Eram mulheres devotadas a outras religiões, que na época eram religiões consideradas pagãs. Ok? Entendeu até aí? Então, no final da sua vida, ou de um ponto, principalmente quando Salomão se casa com a filha de Faraó, daí em diante Salomão começa a dar aquela deslizada. E assim ele começa a desenvolver algumas situações relacionadas aos cultos pagãos. Então a gente vai ver aí, durante toda a história, principalmente depois dessa época de Salomão, o seu símbolo, o selo sendo usado em rituais ocultistas, ok? Diz a lenda, ou diz a história, melhor dizendo, que Salomão selou um anel com essa estrela, entendeu? E esse anel lhe trazia poderes especiais. Por quê? Para vocês entenderem um pouquinho, quando Salomão se relacionou com essas mulheres de religiões pagãs, ele também, como ele tinha 100% de intelectual sendo trabalhado, Salomão se dedicou ao conhecimento. E ele usou isso tanto para o bem, e infelizmente ele usou isso também para o uso do conhecer o lado negro, né? O lado ocultista. E a gente vê aí esse símbolo se tornou tão poderoso e tão usado de várias religiões pagãs, né, durante a época. Eu vou colocar para vocês, ó, essa imagem aí, dá uma olhada nessa imagem. Vocês viram aí? Essa imagem aí fala sobre o símbolo, o selo de Salomão sendo usado como uma forma de receber os espíritos e de bani-los, ou seja, trazê-los até Salomão e depois expeli-los. Salomão tinha o controle, ele descobriu métodos, ele descobriu simbologias, ele descobriu raízes, ele descobriu materiais que ele poderia usar, entendeu? Para ter o controle sobre essas entidades. Então essa simbologia que Salomão criou acabou sendo utilizado como uma forma de rituais, onde somente ele conseguiu descobrir por causa da sua capacidade intelectual. E um desses símbolos que a gente viu é utilizado para trazer, ou seja, para fazer se manifestar uma entidade e também para bani-la. A maior parte das vezes esse símbolo que nós vimos vem cercado com uma circunferência, que é o que faz delimitar a área de acesso da entidade. Ou seja, quando se faz a invocação e você está dentro desse símbolo, a entidade não lhe toca, ou se você faz a invocação para a entidade se manifestar dentro do símbolo, ela não pode sair
enquanto esta circunferência estiver fechada. Aí diz a história do lado negro de Salomão, vamos dizer assim, que ele descobriu todas essas questões, essa simbologia, e aí vai mais longe. Nós temos algumas religiões, vamos dizer assim, ou seitas, que acabaram trabalhando em cima de toda essa simbologia. Então a gente tem aí diversas religiões, infelizmente, que acabaram se utilizando de todo esse conhecimento que Salomão adquiriu, tanto para o bem quanto para o lado negro, que ele achava que era uma forma boa, porque ele tinha o interesse de controlar todas essas entidades, ok? Aí a gente vê também uma curiosidade interessante do selo de Salomão sendo usado na maçonaria. Eu vou colocar para vocês aí, ó, dá uma olhada nessa imagem, que legal. Legal, né? Você vê o selo de Salomão inicialmente, uma variação até a formação do símbolo maçônico, do esquadro e do compasso, que é um símbolo do selo de Salomão estilizado, com um G no meio, simbolizando o grande arquiteto do universo. Temos algumas vertentes que também entendem a simbologia de Salomão, e aí você vai até se surpreender um pouquinho, porque Salomão tem bastante relacionamento com o número 666, né? O famoso e o tão misterioso 666. E a palavra diz lá em Reis que Salomão, ele recebia ouro anualmente dos seus povos vizinhos, e a quantidade do ouro que ele recebia era justamente de 666 talentos, né? Bem interessante. E um dos reis que ofertavam para ele essa quantia de 666 talentos era o rei de Tiro. Então aí você vai lá em Ezequiel 28 e dá uma pesquisada lá no rei de Tiro. Entendeu? Mais ou menos? Ok? Vou deixar aqui no ar para você dar uma pesquisada também, né? Não posso dar tudo de mão beijada para você, porque o objetivo é fazer com que você seja uma pessoa pensadora e uma pessoa que realmente busque mais entendimento e compreensão. Então aí eu vou colocar para vocês, ó, dá uma olhada nesse símbolo e nessa questão do 666. Louco demais, né? É bem interessante. Confesso que quando eu estudei a respeito disso aí eu fiquei um pouco impressionado. E a gente vê aí um hexagrama com as 6 pontas. E depois nós vemos aí, são 6 mini triângulos. E depois a gente vê o hexagrama interno também. E aí na teoria da conspiração de muitos, formando aí o símbolo 666. É bastante utilizado também aí por diversas religiões, ok? Nós temos também aí a utilização do símbolo do selo de Salomão na Cabala. Dá uma olhada nessa imagem aí. Essa aí é uma imagem do que eles consideram mais ou menos a árvore da vida e do ser humano. E a gente viu aí o traçado da estrela de Salomão, o selo de Salomão, e vemos ao lado aí o selo criado por Aleister Crowley, né, que é uma estrela unicursal, que ele chama, que ele fez uma pequena variação dessa estrela. Ok? Essa estrela unicursal é bastante famosa, porque Aleister Crowley foi um escritor muito famoso e popular na sua época, influenciando praticamente toda a Europa, influenciando a música, o rock. Você que curte o sobrenatural, é bem interessante. Você vai ver isso, essa simbologia em diversos capítulos
praticamente mais de uma temporada inteira. Você vai ver essa simbologia da estrela unicursal de Aleister Crowley, estampado no que eles chamam dos Homens das Letras, que é quase uma sociedade secreta. Então, assim, Aleister Crowley influenciou muitas pessoas e ele criou algumas ordens, né, influenciando as pessoas, e ele criou essa estrela unicursal baseada no selo de Salomão, no qual é utilizado até hoje. E infelizmente ele foi uma pessoa que se desenvolveu para o lado oculto, e é utilizado até hoje por ele e por essas pessoas, esse tipo de simbologia, ok? É interessante também analisar que essa estrela ela é bastante utilizada. Nós temos que compreender que o selo de Salomão acabou sendo utilizado como uma forma poderosa, como eu já disse, em cultos do lado ocultista. Nós temos aí um famoso grimório escrito por Salomão, que são chamados de clavículas de Salomão, ou seja, de uma forma mais conhecida, são chamados de chaves de Salomão. Ok? Nesse livro contém 72 nomes de entidades do qual Salomão conjurou, ou seja, ele teve o controle sobre essas entidades, tá? Isso é fato de curiosidade, tá, queridos? E nesse livro, o que é um grimório, né? Para você entender mais ou menos, um grimório é como se fosse nos dias de hoje um livro ilustrado. É um livro com pouquíssimas palavras, é um livro ilustrado que tem simbologia para invocação e expulsão dessas entidades, e controle com fórmulas e com substâncias que são utilizadas para fazer todos esses rituais, ok? Então são chaves de Salomão, 72 entidades do qual ele controlava, teve o controle sobre essa entidade, com todos os seus nomes, ok? E é muito conhecido no lado ocultista, essas chaves de Salomão até hoje, principalmente pelos satanistas, ok? Nós temos também, deixa eu dar uma analisada aqui, nós temos também uma ordem chamada de Goétia, tá? Ou seja, Goétia nada mais é do que uma feitiçaria. E essa Goétia, ela trabalha com invocação, né, de anjos caídos, como eles dizem, né? Então a arte goética pode ser traduzida como a arte de uivar, ok? Ela foi ensinada mais ou menos na primeira parte das clavículas de Salomão, que é um grimório, como eu já disse para vocês, e ele foi praticamente descoberto no século XVII. É bem interessante porque essa arte goética, ou a Goétia, eles trabalham ainda, e eles até vendem, se você procurar na internet, um anel do qual eles consideram aí sendo um anel do rei Salomão, com a estrela, ou melhor, o selo de Salomão, um anel de prata, um anel de ouro, confeccionado em um material bastante caro, e diz aí que ele já vem consagrado com 4 rituais, ok? Então por aí a gente vê que como as coisas caminharam para uma forma um pouco deturpada aí de conhecimento. Então Salomão, um homem extremamente utilizado por Deus em sua extrema sabedoria, mas também que foi um homem que deixou cantares de Salomão, que deixou provérbios de Salomão escritos, vários apócrifos também, e acabou deixando aí um conhecimento
mais amplo, infelizmente, de toda a parte oculta, né? Como ele conseguia invocar essas entidades e ter controle sobre elas, ele conseguiu obter também muito ensinamento de coisas espirituais, do qual não cabe a nós, nos dias de hoje, praticamente, termos esse conhecimento, até porque não daria benefício algum, praticamente, ok? Então, mais um fato curioso é que depois de muitos anos aí, nós vemos os tão famosos Illuminati, né, que são as 13 famílias que controlam o mundo praticamente. São famílias que têm um poder aquisitivo astronômico, quase incontável. E nós temos uma das famílias principais, que é a família Rothschild, que Rothschild vem de um nome alemão e significa escudo vermelho. E interessante que o brasão dessa família é justamente um escudo vermelho com uma estrela de Davi ou um selo de Salomão. Não dá para precisar, porque nesse escudo a estrela é formada por diamantes, então não dá para se perceber se ele é entrelaçado ou se ele é sobreposto, mas é uma estrela de seis pontas, um hexagrama, com um leão ao meio. Como eu estava dizendo para vocês, a família Rothschild adotou esse escudo. Conforme aí, ó, vou colocar a imagem para vocês verem o escudo. Olha aí que legal, né? Bem interessante esse símbolo. E a gente sabe que a família Rothschild pertence aos Illuminati, né? Não é um fato escondido de ninguém. É só você jogar na internet aí que você vai saber aí quais são as 13 famílias que fazem parte desse controle mundial, ok? Então, o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é essa diferenciação entre estrela de Davi e selo de Salomão, ok? Então não se engane, não se iluda, não faça tatuagens equivocadas no seu corpo sem saber a simbologia correta, ok? Estrela de Davi é um símbolo usado até hoje e que lembra muito sempre a Deus, o povo de Israel, né? E o selo de Salomão, que embora a maior parte das pessoas não conheçam, é uma simbologia mais utilizada pelos ocultistas, ok? Então esse foi mais um videozinho, mais uma curiosidade. Se você gostou, dá um curtir aí no nosso vídeo. Existem algumas coisas que não cabem a nós trazermos aqui praticamente nessa videoaula, vamos dizer assim. São coisas mais sérias e que nem todos estão ainda preparados para ter um conhecimento maior, ok? Mas é bem legal esse conhecimento básico, principalmente para você não se equivocar, né? Você que tem aí o desejo já de fazer uma tatuagem, agora você já sabe qual é a diferença entre a estrela de Davi e o selo de Salomão. Que Deus abençoe, meu querido, que Ele esteja sobre a tua família, que Ele esteja sobre a tua casa, te protegendo, guardando, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos vocês que me acompanham aqui nesse canal.